Camaradas e amigos, quer o Rui, quer a Heloísa já aqui disseram muito e bem e facilitam uma tarefa. Eu quero fazer aqui uma saudação e logo de seguida um apelo, uma saudação a todos aqueles que engrossaram esta enorme arruada. E o apelo é que a arruada não termine por aqui, que cada um possa, à sua maneira, continuar por várias formas a encher as ruas da Baixa da Banheira e da Moita com aquilo que vamos fazer nestes últimos dias até ao último minuto. Informar, esclarecer, divulgar o trabalho e as propostas da CDU. Daqui a bocadinho nas notícias hão de dizer que a CDU começou o dia de campanha aqui na Baixa da Banheira. Não é bem verdade. A CDU, em rigor, começou este dia ainda à noite, em centenas de sítios por esse país fora, a colar os últimos cartazes, a fixar pendões, manhã cedo a distribuir panfletos, em muitas ações como esta que aqui fizemos, de norte a sul do país, engrossando uma corrente de apoio que vai crescer até domingo, até ao último minuto e que nos vai dar com toda a certeza um grande resultado neste domingo. Camaradas, CDU. Temos dito, para que não haja confusões, o voto acertado, no boletim de voto no domingo, o voto acertado é no último quadrado, na foice e no martelo com o girassol ao lado. E este é um símbolo que todos temos de ter presentes. E outros têm, e cada vez mais pessoas têm de ter presente. Porque o símbolo da foice e do martelo com o girassol ao lado quer dizer a defesa do trabalho e dos trabalhadores. Quer dizer a defesa da produção nacional. Quer dizer a defesa de mais justiça social. Quer dizer que o país deve recuperar aquilo que lhe foi retirado e que deve voltar a ser do país. Quer dizer o direito a uma vida melhor. O símbolo da foice e do martelo, com o girassol ao lado, votar no último quadrado, na foice e no martelo, com o girassol ao lado, é dar força aos que se batem por melhores salários. Num país que tem ainda dos salários mais baixos da Europa. Num país em que a riqueza que é criada é distribuída de forma muito desigual. E aqueles que a criam têm uma parte muito pequena, demasiado pequena dessa riqueza que criam. Elevar os salários, um aumento geral dos salários e o aumento do salário mínimo para os 850, que é mesmo o mínimo que o país aguenta, é votar na foice e no martelo com o girassol ao lado, é dar força a este combate de civilização. É dar força àqueles que no Parlamento Europeu e cá no país lutam contra aqueles que querem abrir caminho à privatização da segurança social, contra aqueles que querem desviar os descontos dos trabalhadores da segurança social pública para fundos de pensões privados. Criaram o caminho no Parlamento Europeu, muito recentemente, para que isso se possa vir a fazer. É necessário combatê-lo, vai ser necessário combatê-lo e também por isso são necessários mais votos na foice e no martelo com o girassol ao lado. Na foice e no martelo com o girassol ao lado é defender os direitos dos trabalhadores, defender os direitos sociais. É acreditar que, ainda que a esperança média de vida aumente, os trabalhadores não têm de trabalhar até morrer. Têm direito a uma reforma digna e, ao fim de uma vida de trabalho, têm direito a ter um período de descanso, com rendimentos dignos, certos, seguros, à tranquilidade, a poderem dedicar-se ao lazer e à família. É também isto que está em causa nestas eleições, quando a gente vê a União Europeia a recomendar aí para todos os países e alguns no Parlamento Europeu a aprovarem essas propostas, o aumento da idade da reforma. Votar na foice e no martelo com o girassol ao lado é dizer que Portugal não é um país pobre. É um país que foi empobrecido por sucessivos governos e pelas políticas da União Europeia que alguns cá, lá, aprovaram. É dizer que temos recursos bastantes, a começar aqui nesta região, na agricultura, nas pescas, na indústria, sobretudo, para, se bem aproveitados, darem um grande contributo para a criação de emprego, para a criação de riqueza e para uma mais justa distribuição dessa riqueza. Votar na foice e no martelo, com o girassol ao lado, é votar
pelo aproveitamento do potencial do nosso país. Somos um país que anda a viver abaixo das suas potencialidades, mas que deve aproveitar essas potencialidades, mas tem que enfrentar para isso as imposições, as decisões, as determinações da União Europeia, que são favoráveis às grandes potências e aos seus grupos económicos, mas que têm prejudicado países como Portugal. Votar na foice e no martelo, com o girassol ao lado, é perceber que se queremos dever menos, temos de produzir mais. Mas é perceber também que para produzirmos mais e para nos desenvolvermos, aquilo que são empresas e setores estratégicos nacionais não podem estar nas mãos do grande capital estrangeiro. Demos aqui hoje um exemplo nesta arruada. A multinacional que hoje controla os nossos aeroportos. Um setor estratégico que funcionou e tem de funcionar em função do que são os interesses do país, mas hoje, nas mãos de uma multinacional, funciona em função dos que são os donos, dos interesses dos donos dessa multinacional. Uma multinacional a quem o governo anterior entregou uma empresa que todos os anos dava lucro ao Estado. E a quem este governo do PS quer fazer um favor, poupando-os à construção do investimento que é o novo aeroporto de Lisboa, trazendo para aqui um terminal do aeroporto, prejudicando as populações, prejudicando o ambiente aqui e do outro lado em Lisboa, porque aquele aeroporto já não aguenta o tráfego que tem. Mas é dizer também, num dia... Hoje ainda vêm aí novas notícias de que pagamos a fatura da energia das mais altas da Europa. É dizer também que essas empresas, a EDP, a REN, como a Galp e outras, que foram empresas públicas, que foram exemplos do ponto de vista do contributo que davam para o emprego de qualidade, para o desenvolvimento do país, e que hoje são exemplos, mas daquilo que não se deve fazer, do mar de precariedade e de baixos salários que têm à sua volta. Um exemplo de alguém que funciona, de empresas que funcionam não em função dos interesses do país, mas para gerar lucro para os seus acionistas à conta das faturas que todos os meses apresentam às famílias e às empresas. Votar na foice e no martelo com o girassol ao lado é dizer que aquilo que é do país deve voltar a ser controlado pelo país e deve funcionar ao serviço de todos e não de um punhado de grandes capitalistas. Votar na foice e no martelo com o girassol ao lado é também votar pelo direito a um ambiente melhor. É votar naqueles que têm na defesa da natureza uma preocupação constante e não uma preocupação que aparece apenas em tempo de campanha eleitoral. Já aqui ficou o exemplo do passo social intermodal, pelo qual lutámos durante anos. A medida que mais fez pelo combate à poluição, às alterações climáticas nestes últimos anos em Portugal e que deve agora ser levada mais longe, com mais reduções do passe, alargamento a todo o país e melhoria das condições dos transportes públicos. Camaradas e amigos, votar na foice e no martelo com o girassol ao lado é dar força àqueles que no Parlamento Europeu, em Bruxelas, em Estrasburgo, dizem a quem tiverem de dizer que em Portugal quem manda somos nós, é o povo português. Somos nós que tomamos nas nossas mãos o nosso destino e nenhum burocrata ou nenhum político a mando dos que mandam na União Europeia nos virá cá dizer com que linhas nos temos de cozer no nosso orçamento ou nas políticas que temos de implementar no nosso país. Votar na foice e no martelo com o girassol ao lado, no último quadrado do boletim de voto, é dar força àqueles que não se vergam perante as imposições dos que mandam na União Europeia. É dar força ao poder de sermos nós a decidir por nossas mãos os nossos destinos, as políticas de que necessitamos, as medidas que temos que pôr em prática, independentemente das imposições que nos faça a União Europeia. E esta é a condição para avançarmos e não para andarmos para trás ou ficarmos parados sem responder aos problemas do país que não tiveram resposta nos últimos anos. E este é mesmo o tempo de avançar. Avançar na melhoria das condições de vida dos trabalhadores, avançar na melhoria das condições de vida do nosso povo, avançar na melhoria dos serviços públicos, avançar na valorização da produção nacional, avançar na criação de riqueza, avançar na distribuição justa dessa riqueza. Para avançarmos, o voto acertado é mesmo no último quadrado, na foice e no martelo, com o girassol ao lado. Que ninguém falte ao trabalho que temos que fazer até domingo. Que nenhuma conversa fique por fazer com mais um amigo, um familiar, um colega, um camarada, um conhecido ou um desconhecido na rua. Que nenhuma conversa fique por fazer
Vamos engrossar esta corrente que percorre todo o país, que está a engrossar os apoios à CDU. Ontem começámos o dia com mais 150 declarações de apoio de investigadores. Acabámos à noite em Coimbra com mais 150 apoios de sindicalistas, dirigentes sindicais, gente do mundo do trabalho. É esta corrente que engrossa e que nos vai levar a um grande resultado da CDU no próximo domingo, para travarmos com mais força todos os combates que hão de vir depois de domingo. Viva a CDU! 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 CDU!